Boa noite.
Beleza, Lucas. E cadê o Érico? O Érico está lá em cima com o Murilo? Será que a gente chama o Érico? Érico, vem compor a mesa, meu amigo. O Lucas está aqui representando o Sindágua. E o Érico está descendo aqui, por favor. Hã? Derek, estou chamando de Érico, desculpa. Derek. O Derek aqui representando o deputado Pedro Pedralva. E nós vamos receber aqui os cumprimentos e os boas-vindas do nosso presidente, né, que se recupera de uma cirurgia muito satisfatória, isso nos deixa muito felizes. Com você, Murilo. Gente, boa noite. Eu queria agradecer mais uma vez o professor Cleiton, sempre disposto a nos atender nos debates, ao Sindágua, ao representante Sindágua, Luca, ao Derek, do Bruno Pedalva. Eu queria agradecer e já provocar um pouquinho, no bom sentido, o professor Cleiton. Tudo na vida a gente ganha, a gente perde. Eu estou convencido que nós perdemos. Porque no voto qualificado foi um trabalho maravilhoso, quase que ganhamos, mas agora o voto não é mais qualificado. E a rapidez com que o Zema vai passar o trator, já vai discutir amanhã. Nós não temos muita... O Judiciário, não sei se vai entrar nessa, o TCE, não sei se vai entrar nessa, o Ministério Público nunca entrou. Então, eu acho que agora a luta para vencer, eu acho que ela não existe mais, não. Eu acho que nós temos que ver qual o menor dano. Há a possibilidade da Copasa ficar com os reservatórios de água? É uma possibilidade. No Rio ficou, em São Paulo não ficou. Então, eu queria só colocar esse questionamento e agradecer e parabenizar os deputados pela luta. Eu acho que foi uma luta bastante maravilhosa. Eu acho que o Sindágua atuou muito bem também. Acho que nós tentamos fazer de tudo. Os vereadores levaram gente. Mas a luta é assim. O grande problema da privatização é a gente fica imaginando que empresário é bom. Empresário faz tudo certinho. Aonde? Quando? Aonde nós vimos isso? O empresário fazer tudo certinho. E quais são os empresários que faziam tudo certinho? Como é a licitação para os grandes empresários ganhar a licitação? Parece, aí diz que está marcada. Há 15 anos atrás era impossível fazer isso. Hoje, você vai fazer um leilão, né? Que é coisa muito rápida, lá na Bolsa de São Paulo, na Bolsa, né? Nem de Minas vai lá em São Paulo fazer leilão. Então, era só esse questionamento. Eu acho que a luta valeu, os deputados foram guerreiros, lutaram até o final, mas agora a gente tem que ver como é que nós vamos evitar os danos. Um abraço a todos e parabéns ao sindicato, parabéns a todos os diretores. Um abraço. Obrigada, Murilo. Boa provocação aí para todos nós, né? E além da luta ferrenha dos deputados, a luta ferrenha dos trabalhadores da Copasa, da direção do sindicato, né? O SENGE participou também dessas atividades, os nossos companheiros do Sindeletro e outros companheiros sindicalistas. Então, eu passo a palavra agora para o professor Cleiton. A gente vai coordenar aqui um tempo em torno de 20 minutos, mas o tempo que for necessário, tá? Não tem muita rigidez, não, porque o assunto requer toda a nossa atenção e nosso empenho. Então, professor Cleiton, manda lá. Eu prefiro esse aqui. Esse aqui é muito moderno. Toda vez que eu coloco um microfone desse, não tem como não lembrar de Sandy Júnior. Então, eu acho que não vai ficar muito bom aqui. Isso vai combinar com a careca aqui, não. Mas eu acho até que eu não vou usar os 20 minutos, não, Mariana.
Maria Helena, nós temos, acho que, vários assuntos aqui que envolvem os próximos passos. Nós temos também essa discussão que veio à tona, até mesmo eu estou lutando para que a gente tenha acesso à proposta que foi enviada pelo governo à Secretaria do Tesouro Nacional de adesão ao Propag, que é um golpe maior ainda do que nós estamos vivendo. Então, comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro, agradecer mais uma vez, Murilo, querido presidente, ao CENDE, ao convite desse importante sindicato, que tem sido também, juntamente com o Sindágua, com o Sindeletro, com a Frente Sindical, importantíssimo na promoção do debate, na luta pela manutenção das nossas estatais. Mas eu sou de boa esperança, né, presidente? Então, quem nasce em Boa Esperança, terra de Rubem Alves, tem esperança dupla. Primeiro, porque carrego comigo uma boa esperança. E segundo, que o Rubem Alves sempre dizia que a gente precisa lembrar de Paulo Freire. Paulo Freire diz que esperança tem que se tornar um verbo, o verbo esperançar. Então, eu vou dizer que, por mais que esteja árdua a tarefa, difícil, mas nunca devemos jogar a toalha. Até porque o desgaste para os deputados que votaram está sendo muito grande, a cobrança está sendo muito grande. Eu não vou dizer que na minha região está sendo grande. O sul de Minas tem algumas especificidades, tem algumas vantagens em relação a algumas regiões. Você tem uma quantidade enorme de autarquias municipais, mas você pega as regiões onde já existe o problema de água e de fornecimento, e lá as pessoas entenderam que quando se privatizar, quem comprar a Copasa não vai querer administrar nessas regiões, porque não há lucro, então isso vai ficar na conta das prefeituras. Os próprios prefeitos também começaram a se mobilizar e a cobrar a associação que representa os prefeitos. Ontem me chamou a atenção a declaração do presidente da AMM, da Associação Mineira de Municípios, para que ele ali dissesse que os prefeitos precisam ser consultados acerca da privatização. Ao mesmo tempo, o Derek está aqui representando o mandato do vereador Bruno Pedralva, e essa discussão que está sendo feita em Belo Horizonte, que segue ali a discussão que foi feita na questão da Sabesp em São Paulo, e já vocês devem estar acompanhando, já existe aí um debate jurídico muito interessante acerca disso, pode ser um fator também para que a gente consiga travar. Mas é bom lembrar, presidente Murilo, que o quórum qualificado está mantido. Então, o projeto de privatização ele vai necessitar dos 48 votos. Seriam 49, mas nós temos um deputado que está licenciado, que é o deputado João Vitor Xavier, então continuarão precisando dos 48 votos. Então, essa foi uma marra que foi feita. Eu falo sempre, pessoal, que na Assembleia, hoje, com o governo Zema, a gente trabalha para reduzir danos. Quando apareceu na CCJ, essa questão da retirada do referendo, ligaram para a deputada Lohana, representada aqui pelo Daniel, me ligaram, e até eu conversei com a deputada Lohana na ocasião. Professor, coloca uma emenda aí para manter o quórum qualificado. Falei, eu vou colocar emenda nenhuma, não quero que o meu DNA, minha história, minha trajetória esteja ligada a isso aí. Se vocês quiserem, vocês coloquem emenda, e queriam jogar nas nossas costas. Nas costas da oposição, a oposição está fazendo uma emenda ali para manter o quórum qualificado. Então, o quórum qualificado está mantido. Mas eu acho que a gente precisa ainda, Lucas, pessoal de Sindágua, insistir em Brasília. Você estava lá no Boulos, você viu o que eu disse para o Boulos. O Boulos veio aqui, ministro de Estado,
E eu falei assim, olha, ministro, é legal, é muito bacana vir aqui, fazer o discurso, ir no caminhão, defender a Copasa. Todo mundo está fazendo isso. Deputados lá em Brasília fazem manifestação lá. Mas a gente precisa, dá licença, dá um papel aqui. A gente precisava só de um negócio desse aqui. Um papel desse tamanho. Um ofício da Secretaria do Tesouro Nacional, assinado pelo secretário do Tesouro Nacional, Seron, com carimbo do Haddad, dizendo ali, pode parar. Nós queremos saber quanto vale a Copasa. Porque a gente tem interesse na federalização da Copasa. E aí, eu estou aqui na condição de parlamentar, até o Daniel me convidou para fazer o curso de engenharia hoje aqui, virar associado do CEND. Então, aí eu vou dizer que você tem duas questões aqui, uma que é técnica, porque essa questão técnica, ela está no âmbito do Propag. O Propag é claro nesse sentido. Quem leu o Propag, quem leu a adesão ao Propag, sabe, inclusive, que no curso das negociações, e aí nós obtivemos uma vitória técnica e política, que foi o adiamento do prazo para 31/12/2026, para que o governo de Minas dissesse o que o governo tem interesse em oferecer. Então, se a Secretaria do Tesouro Nacional diz assim, nós queremos saber quanto vale a Copasa, que nós temos interesse em incorporar a empresa aos ativos da União, você já tinha um motivo para travar tudo. E segundo, aí eu entro na minha atividade política. Politicamente, isso seria uma humilhação, um vexame para o senhor Romeu Zema e seus asseclas. Enterraria definitivamente qualquer pretensão de se candidatar à presidência da República. Primeiro que eu acho que vai ser o padre Kelman das eleições desse ano. Então nós estaríamos até dando uma força para ele. Olha, nós não vamos, você não vai passar vergonha, Zema. Porque essa derrota política é de alguém que esteve na Faria Lima, que negociou com a Faria Lima, que prometeu entregar mais coisas para a Faria Lima. Então, bastaria um papel. E aí eu disse para o Boulos, por que não nos ajudar nisso? Só que você sabe, né, Boulos? Falei para ele. E nós vivenciamos isso, o Lucas sabe disso, em torno do Haddad, você tem um grande número de técnicos formados, diga de passagem, na Faria Lima, que precisavam ser convencidos disso. É por isso que quem tem a palavra de ordem, e aí eu estou falando do presidente da República, ele precisava ser informado daquilo que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. E atrás disso, os perigos que vêm nesse ímpeto e nessa vitória que eles obtiveram momentaneamente. Tanto é que se animaram. Vamos, quem sabe, agora mandar um referendo para transformar a CEMIG numa corporation. Já falam isso na Assembleia. Apresentaram isso para o governo federal através da Secretaria do Tesouro Nacional. E fizeram uma das manobras mais sujas e escusas na história recente de Minas Gerais, que eu chamo de coisa de gangster, porque fizeram uma alteração brusca na questão do domínio acionário sobre a Codemig, esvaziando a Codemig e, consequentemente, oferecendo para o governo federal apenas um percentual que não é atrativo, colocando isso na Codenge. Ninguém quer a Codenge. Ela não tem o valor de mercado. O valor de mercado se encontra na Codemig. E esse valor da Codemig foi esvaziado por uma mudança um dia antes da votação da retirada do referendo. Inclusive impedindo que no curso das negociações
você tem ali o nióbio e as terras raras. Para quê? Para entregar também para o mercado. Então, o que está acontecendo em Minas Gerais é de um perigo para a nossa soberania, para a nossa liberdade, também até mesmo para garantias futuras de domínios sobre questões estratégicas. Estamos falando, gente, de água, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de minério. Olha, tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Eles não são bobos, pelo contrário. Inclusive, se a gente fosse nomear a craque do jogo seria a senhora Luísa Barreto. O que ela fez de transformação dentro da Codemig tem que tirar o chapéu mesmo, no sentido de maldade. E aí que a gente precisa ficar atentos e cobrar do governo federal. Eu tenho muita esperança de que nós vamos quebrar o sigilo dos documentos. Eu entrei com ação no Tribunal de Contas para que nós tenhamos acesso ao sigilo dos documentos da Codemig, das negociações que foram feitas com a CBMM, porque aí nós vamos revelar uma negociação que já está sob suspeição. Mas eu queria encerrar essa primeira participação dizendo o seguinte, que por mais que eles tiveram cuidado de colocar os documentos em sigilo, no próprio site da Codemig, nós tivemos acesso a um balancete, e esse balancete, apesar de ser de humanas, conta básica de matemática eu sei fazer, nós fizemos uma continha e o próprio governo do estado chegou numa conclusão. A Codemig vale 54 bilhões. 54 bilhões. O que representa 20 bilhões a mais dos 34 que o governo pretende para chegar numa negociação vantajosa no âmbito do Propag. Portanto, Murilo, não desanimemos. Ainda mais você nesse processo de revitalização desse recente transplante que já deu certo. Vamos esperançar. Obrigado. Muito bem, professor. É isso aí, né, gente? A gente estava conversando aqui há pouco que na luta precisa ter alegria e esperança, e fé, né? E força. E a gente precisa de continuar com tudo isso, com todos esses ingredientes que nos conduziram até aqui, né? E os próximos passos. Então, eu passo a palavra agora para o Lucas, para falar em nome do Sindágua, né? Já realcei aqui, azulou, né, essa cidade com as camisas deles maravilhosas e com aquela energia de luta que eles conseguiram emanar para a cidade toda, para o estado todo. Azulou essa cidade. Azulou essa cidade. Ô, Cleito, azulou mesmo, viu? Teve a Mapa Azul que fez também coro, propaganda, mas também teve a loucura. A coisa tem que ser democrática, né? Aí, do Atlético, né, Alex? Aí, ó, tá vendo? Assim, primeiro esclarecer que eu não falo pela Copasa aqui, eu sou diretor da ECO da Copasa, um cargo de confiança, e ultimamente eu não estou podendo aparecer em nada, praticamente. Por uma série de questões, inclusive estatutárias lá. Segundo que, falando em nome do Sindágua, quem tinha que estar falando aqui, o Vagão, o Eduardo, acompanha a luta política muito de perto também, e sabem que essa luta foi uma luta que a gente tem que enfrentar duas coisas. A primeira, a descrença de que o processo pudesse avançar, dado ao tempo de que os copasianos estão na Copasa, é de idade de 50, 60 anos. Então todo mundo viu de tudo lá. Das piores eras, às melhores eras. E o mal do cético é isso, né? Acredita que um fato que nunca aconteceu na história não vai poder, de fato, ser concretizado. Mas, e a segunda é outro pelo, o timing das coisas. Então, o Eduardo teve uma liderança muito forte nisso, porque nós temos um problema de logística que talvez poucos sindicatos em Minas Gerais tenham
que são 10 mil trabalhadores em 640 localidades. Você pega de Boa Esperança ao Menara, tem, sei lá, né? E colocar 6 mil pessoas ao mesmo tempo, para fazer aquele mar azul que foi feito ali no contorno, não é muito simples isso. Então, o sindicato teve um trabalho político muito forte, coordenação muito forte. Agora, eu volto um pouco atrás na discussão, Cleiton, que uma coisa, eu, na verdade, vi um pouco de que a nossa mídia brasileira não pautou. E assustou a mídia estrangeira. Tem um artigo publicado no Le Monde Diplomatique ontem, acho que publicou no Guardian, mais um hoje, que é o seguinte: o que foi feito, o que está sendo praticado aqui em Minas Gerais, é um fenômeno muito conhecido na ciência política. Chama legalismo autocrático, que é como você usa a democracia para suprimir a democracia. Isso é uma coisa um pouco absurda. Eu tive que fazer leves metáforas no artigo para recuperar algumas questões históricas, mas isso era muito usado na Alemanha dos anos 30. Isso é muito usado no regime do Viktor Orbán. Foi muito usado pelo Charles Taylor na Libéria, quando ele assumiu o controle. E isso ficou em moda hoje ser estudado, porque nós temos no Ocidente, os Estados Unidos da América, que foi sempre como referência um modelo democrático, com graves arrombos, como dizia o Steve Levinsky, né, de uma democracia liberal. Só que isso aqui em Minas é a primeira vez que a gente vê um sintoma desse pós-88, se é que a gente pode chamar de regime amplamente democrático, porque você usa de um dispositivo de participação direta na democracia, em que esse dispositivo foi suprimido da discussão popular. Se é um pressuposto lá do Karl Popper que nas sociedades abertas a informação ela é condição essencial para o exercício democrático, a gente teve uma pesquisa, o sindicato chegou a financiar uma pesquisa onde constatou que 85% dos mineiros não conheciam isso. Assim como na Alemanha, na década de 30, a gente tem um projeto desinformacional da mídia em não abordar exatamente do que se tratava a PEC 24. Todas as notas que vocês forem ver da grande mídia tratando PEC 24, elas começavam com PEC 24 e terminavam em Propag. Você faz isso lá na França, lá para você ver. Né? Se você não vê pelo menos uns 100 carros queimados no outro dia, você não... Quer dizer, esse dispositivo que foi suprimido temporariamente da Constituição de Minas Gerais é um dispositivo que não volta para a Constituição. E esse é um problema mais grave ainda, porque as circunstâncias da década de 2000 em que nos permitiram criar esse dispositivo não foi de um arrombo democrático, que nós não estamos na Escandinávia, não. Foi circunstâncias bastante sui generis de um governador em um empate, que eu não vou aqui repetir, em que defendia um patrimônio do Estado frente a um projeto nacional. Isso não vai voltar mais. Então, por aí a gente vai ter um problema muito sério, que é o problema de uma crise institucional democrática seguida de uma crise epistemológica da população. Segundo, a questão das privatizações do saneamento não é novidade. Isso começou com 2020 aqui no Brasil, com 14.026, que ela é a lei das privatizações de saneamento. Os lobistas que financiaram essa privatização estão entre os melhores quadros lobistas do Brasil. Tem uma direção dessa organização, que eu não menciono o nome aqui, vou levar um processo, mas em que a cabeça desse processo todo é uma ex-assessora parlamentar do Temer, na época do golpe. Não é qualquer coisa. E a gente vê ali, na verdade, as operações que eles fizeram para que a 14.026 fosse feita, uma sucessão de movimentos históricos em que a gente tem atualmente 8 companhias privatizadas em 6 anos. E isso não inclui a Sanepar, que está praticamente privatizada, com 3 PPPs. Então, a gente tem um movimento de financiarização do saneamento que é muito agressivo, em que
o governo Zema não é o promotor desse processo. Esse processo, o governo Zema, na verdade, ele é um sócio do processo. O beneficiário não é o Zema. O Zema está fazendo isso para se equiparar politicamente ao Tarcísio, que acabou de fazer isso em São Paulo, e aos outros, ao consórcio da direita, da extrema-direita e tudo mais. Então, o Zema estrutura esse processo de privatização aqui com auxílio e com a ajuda de um banco que é muito conhecido por fazer processos de terceirização de outros setores em Minas Gerais, como, por exemplo, o metrô de Belo Horizonte, foi esse banco que estruturou, e por aí vai. Em termos financeiros, de economia, o que eles fizeram? Eles subiram as ações da Copasa em um nível onde desfazer o processo deixaria tanta gente com a corda no pescoço, que aí passou a ser aquele processo que são o wishful thinking, né? O pensamento desejoso. E foram minando o nosso jornalismo de que o processo já estava feito. E as pessoas acreditando que esse processo é um processo irreversível. Só que temos 4 coisas nesse processo que não aconteceu em nenhum outro lugar das privatizações do Brasil. A primeira coisa é, dado o altíssimo índice de reclamações das empresas privadas de saneamento com relação às suas bases de dados, modelagem digital, o TCE do Rio de Janeiro, só para lembrar que o TCE do Rio de Janeiro, até o ano passado, tinha, acho que, quase todos os conselheiros investigados, menos um, uma coisa assim. Nós não estamos falando de um órgão, não estamos falando aqui de um órgão muito republicano, vamos dizer assim. Esse Tribunal de Justiça, semana retrasada, falou o seguinte: isso que está acontecendo aqui é um absurdo. É o TCE do Rio de Janeiro. Por que eles falaram isso? Porque na modelagem utilizada das privatizações de saneamento do Brasil, eles aplicavam um método em que praticamente era eles que informavam o nível de esgotamento sanitário, o nível de universalização de água. E nesse processo, o que eles faziam? Eles jogavam esses dados com base na SNIS, que nem é um sistema que tem obrigatoriedade de input de dados, ou se não, na modelagem do BNDES, que não usa a primarização dos dados. Ou seja, é um modelo fictício. E eles sabiam que eram fictícios. Por que eles sabiam que eram fictícios? Porque, deixando esse processo de universalização no momento do leilão com um valor mais baixo, nos momentos subsequentes, você pede o tal do reequilíbrio econômico-financeiro que a 14.026 pede. E com isso você faz o quê? Reajustes em tarifas. O ano passado, a EGEA, com o Grupo Águas do Brasil, pediu, né, para a regulação do Rio de Janeiro, um reequilíbrio de 4 bilhões de reais, sendo que o próprio leilão foi 4 bilhões de reais. Esse é o nível de desordem a ponto do TCE do Rio de Janeiro intervir. Mais uma, no Rio Grande do Sul, tem uma conselheira do TCE que já deu um parecer falando que o valuation da Corsan não era 4,08 bilhões de reais, era 8 bilhões de reais. Então, a modelagem desses processos chegou num certo limite, onde o jornalismo econômico especializado já fala que um dos desafios é, de fato, a consonância do que é aplicado, do leilão, do que é ofertado, com a necessidade de realização. Mas por que eles fazem isso? A torneira do BNDES, em 2022, foi aberta em 19 bilhões de reais para a EGEA. Aquele consórcio do BNDES deu 19 bilhões de reais para a EGEA, com juros a perder de vista. Passado essa gestão do BNDES que forneceu esses 19 bilhões de reais, a EGEA, esse ano, agora, em nota, diz que está descapitalizando. E está desalavancada. Isso é um nome para quem não tem dinheiro, vai cobrar na tarifa.
E o problema é que a concessão do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nem 4 anos. Como é que você já faz 3 reajustes de 15%? Vai chegar no seu 7º ano, que as pessoas vão falar igual lá na Inglaterra, na Thames Water, mas estamos pagando 6 vezes mais conta de água. Pagando, eu vou citar sempre um artigo do companheiro Montenegro, do Ondas, que chama Os Barões do Saneamento. Quanto o executivo da EGE recebe por mês? Chuta o número aí. Em 2021. Não, quanto que ele recebe mensalmente? R$900 mil. Fora bônus. Esse processo da EGEA, nós não discutimos em Minas Gerais do que se trata. Mas a Polícia Federal, em 2015 e 2016, quando a EGEA não tinha nem 5% de fatia de mercado, hoje ela tem mais de 50% de população, fez uma operação que chama Operação Sevandija, o nome de um verbo. Não sou eu que estou falando que a EGEA é o verbo. É a Polícia Federal, com o Departamento de Nomes Criativos. E o Ministério Público de São Paulo também. A EGEA teve que pagar R$20 milhões em leniência. Por que eu digo isso? Porque a EGEA, ela vem desde 2016 fazendo um modelo muito agressivo de lobby político em consórcio com a Bicom e em consórcio com seu principal fomentador, que é o Banco BTG. Em 2023, eu escrevi um artigo, BTG igual a EGEA, novo monopólio, o novo oligopólio de saneamento do Brasil. Isso é 2023, publicado no Ondas. Por quê? A torneira do dinheiro público fechou, eles tinham que captar agora dinheiro no mercado. E estava muito evidente que, dado, na verdade, essa volatilidade de mercado que a gente tem aqui, que o próximo passo ia ser uma financiarização mais agressiva. O momento que a gente estava era o momento de participação dos fundos internacionais da Copasa, compõem 1/3 de capital da Copasa. Esses fundos de pensão são os fundos de pensão responsáveis, porque é dinheiro de aposentadoria de professor lá no Canadá, de professor lá na França, de professor nos Estados Unidos, é que eles ganham com longo prazo, com longo do rei desse processo. Eles compraram lá a 7, vão chegar daqui a 30 anos a R$100 a ação. Isso é um movimento natural de mercado, que ninguém vai deixar de beber água, e a gente tem um Estado que metade dele precisa de esgotamento sanitário. Então, é um mercado em expansão, um monopólio natural, ninguém nunca vai deixar de ganhar dinheiro desse mercado. Só que o mercado financeiro, dessa vez, pode ter feito um negócio bem interessante. Eles têm essas questões de risco político, de agência de risco político, vocês não vão ver nenhuma nota de agência de risco político nesse processo. Mas, anteontem, teve um analista do Banco do Brasil, do BB Investimentos, falou para quem quiser ouvir, para quem quiser ler, Copasa é uma bolha. Recomendando as ações que hoje elas estão em 38, batendo 39, para 32. Por que é interessante tocar nesse ponto? Porque no risco político, você calcula os riscos do processo não acontecer como ele foi alardeado. Foi propagandeado que as ações da Copasa hoje, após a PEC 24, estariam em 47. Está sendo propagandeado quando a privatização acontecer, elas vão estar em 58. Esse movimento de mercado, esse movimento especulativo, gera no mercado um movimento de uma profecia autorrealizada. Só que já tem gente que já começou a ver que não é bem assim que a banda toca. Por que não é bem assim? Agora eu vou entrar na seara do deputado eleito aqui, se me corrija se eu estiver errado em relação que está no PL 4380. Muito está sendo falado com relação aos contratos da Copasa com os municípios, e é verdade. A gente tem aqui basicamente 3 municípios, só Belo Horizonte, gente, é 27% da receita da Copasa. Tira Belo Horizonte que o brinquedo triplica o tempo de payback dele. Só Belo Horizonte. Por que só Belo Horizonte? Porque em Belo Horizonte, devido ao fenômeno do êxodo rural, tem o quê? Um saneamento feito nas grandes capitais primeiro. Isso é óbvio, isso é evidente. Na década de 70 e 80, era mais fácil fazer saneamento nas capitais porque as pessoas estavam mais aqui. E de lá para cá, levar saneamento nas prefeituras demorou 3 décadas para que isso fosse realizado.
E desde 2021, segundo a agência Minas, saneamento em Minas Gerais, na água já está universalizado. Então, o governador Zemas queima a cara quando ele fala que precisa universalizar saneamento. A agência dele que publicou isso lá. Né? O esgotamento sanitário em Minas Gerais, ele tem um delay de fato onde tem a iniciativa privada ou onde opera as prefeituras municipais. Por quê? Porque a gente tem uma crise financista no nosso modelo municipalista hoje. Você escolhe, ou você coloca dinheiro em água, ou você coloca dinheiro em esgoto, ou em creche, ou em asfalto. Agora, a arquitetura que foi feita do projeto da 4380 é para resolver este problema com os municípios. Como você resolve um problema dele? Você deixa aberto. No artigo 3º do PL 4380, tem simplesmente um dispositivo bem interessante. Se o prefeito quiser ficar com a Copasa, fica. Se não quiser, não fica. Se ele quiser colocar condições, ele coloca, vai negociar. A última negociação que eu vi de uma prefeitura com a Copasa foi exatamente do Falcão, Patos de Minas. Que, diga-se de passagem, a Copasa ficou lá com a tarifa 15% mais barata, com a matriz de risco flutuante e antecipando o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Agora, vocês imaginam a prefeitura de interior, quando ela vê o Fundo Municipal de Saneamento Básico podendo ser adiantado para não ser aplicado em saneamento, aplicado em qualquer coisa. É tudo que eles querem, por quê? Porque quando você deixa a matriz de risco flutuante, antecipando o Fundo Municipal de Saneamento Básico, você simplesmente vai fazer com que você não obrigue as prefeituras a investir em saneamento. É a lei, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, nesse contexto, você vai falar o seguinte, olha, não aplicando dinheiro em saneamento, ou da maneira que deveria, e como está contabilizado hoje nessa arquitetura do financismo no saneamento, quando tiver que investir em saneamento, o que você vai fazer? Jogar para a tarifa. E é isso que eles querem. Qualquer investimento que você faça, que você possa contabilizá-lo como investimento de risco e jogá-lo para a tarifa. A lógica privada é essa, em 55 países do mundo, onde foi feito o estudo da Transnational Institute, lá da Holanda, Tomorrow Public, Futures are Public, o futuro é público, em que eles estudam a reestatização e o fenômeno da financiarização é esse. Só que nós estamos no mercado, atualmente, de saneamento do Brasil, que quem vai ganhar esse leilão aqui vai ser possivelmente um pool, onde vai participar a Equatorial, a Egea, talvez Iguá. Porque hoje, com o avanço do projeto 3739, a regionalização do saneamento em Minas não foi feita para resolver um problema da universalização. Ela foi feita para resolver um problema de reservas de mercado. Temos um outro problema atrás disso, que é o problema que o mercado começa a debruçar. Aí eu concordo que a gente vai ter que interiorizar as lutas nas câmaras de vereadores e nas prefeituras, e os prefeitos não estão sabendo bem disso. Quando você forma um bloco de saneamento, segundo a Lei 14.026, ela tem que ter um consórcio. Esse consórcio tem que ter um regimento próprio. E nesse consórcio, com regimento próprio, você vai discutir de fato as assimetrias que você tem no saneamento. Só que você tem um problema anterior a esse. Você tem blocos de referência, você tem unidades regionais e você tem região metropolitana em saneamento. Então, se a região metropolitana de Belo Horizonte resolver trucar, ela pode, porque ela não vai ser igual um bloco daquele que está configurado. Na lei, gente, no projeto de lei 3.739, ele suprime tanto a decisão municipal que ele chega a falar que 40% de qualquer decisão sobre saneamento é do Estado. Só 60% vão ser dos municípios em consórcio. Já tem uma ação dessa em curso no Pará, que é um absurdo. O Estado decidir sobre saneamento e não os municípios consorciados ali que têm que resolver sobre problemas de assimetria e saneamento, né? Então, assim, para não delongar muito, por último, eu não estou tão pessimista quanto o Murilo a respeito dessa questão toda, até porque tem questões econômicas a serem resolvidas, questões institucionais a serem resolvidas.
Com base nesse que você disse, Cleiton, eu acho que a excelente alternativa é essa, de uma carta de intenções de compra da Copasa. Até porque o BNDES par tem participação na Copasa. Se você aumenta a participação do BNDES par na Copasa para virar um majoritário, como é que fica a situação toda? O problema, até onde eu interpreto, é que nós temos a Secretaria de Tesouro Nacional que manda mais que o Ministério da Fazenda. E, pelo visto, mais que a presidência. Por quê? Porque essa secretaria, que tem uma liderança que foi muito conhecida por ser secretária de desestatização no governo de São Paulo, compreende as coisas num prisma técnico, não é técnico, é tecnocrata. E assim, agora a gente está refém, a gente teve 2 conversas em Brasília, no mesmo ministério, praticamente. A Secretaria de Tesouro Nacional, ela colocou um monte de empecilho para considerar os investimentos da Copasa como investimentos em saneamento. Quer dizer, os investimentos que a Copasa faz enquanto mista não podem ser considerados investimentos em saneamento, mesmo denunciar 17 bilhões. Mas o privado vai poder ser considerado. Isso eu ouvi lá, dos técnicos lá do Ceron. Segundo, o outro viés que a gente tem é do Guilherme Mello. Guilherme Mello é secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, que falou o seguinte: a questão é tão interessante que mesmo se a Copasa tivesse prejuízo, esses investimentos mereciam ser incorporados no Propag, porque se trata de política pública. Isso não trata necessariamente de um problema de equalização de dívida. Então, assim, temos 2 vieses. Eu vejo que você deu uma excelente saída aqui, que é convencer com a carta de intenções. Espera aí, vou comprar. Claro, a gente sabe que tem as limitações técnicas, jurídicas, regulatórias, até políticas, se a gente for falar que precisaria de uma certa boa vontade de um Congresso que aprovou a 14.026, mas, num certo viés, temos saída para isso. Agora, essa semana começou, né? A gente abriu a porteira das judicializações. A Bela entrou com 2 judicializações hoje. Sindágua vai judicializar a matéria também, porque aquela questão do regimento. O impressionante é que grande parte do papel da Assembleia Legislativa é incluir, editar ou excluir normas escritas. O argumento da Assembleia Legislativa é que a norma escrita não prevalece em algumas situações ali. Você vai e fala, tá, mas é meio absurdo. Assim, estamos em aberto. Eu não diria que essa questão foi resolvida com relação ao referendo, não diria que a questão foi resolvida com relação à privatização. O projeto da privatização tem uma série de questões que pode dificultar e deixar atrativo para alguma empresa, inclusive ser incluída nesse leilão. Lembrando que o leilão da Sabesp não ia ter nenhum participante. Nenhum participante. A Equatorial se capitalizou 2 semanas antes para participar de 15% das ações preferenciais da Sabesp. Então, quer dizer, a coisa está muito no ajuste fino nessa questão financeira e econômica das empresas que podem disputar. E outra questão que a gente sabe muito bem é que o timing deles é muito curto. Se essa matéria entra mal resolvida para o ano que vem, possivelmente as circunstâncias são outras e a dificuldade de acelerar a matéria, dado a polemização da matéria, né, vai ser maior. A gente viu que fez efeito uma campanha intensiva que a gente fez 2 semanas no interior, porque é na base do deputado que temos que atuar, né? Então é isso. Agora que você fala. Foi só a introdução, velho. Eu vou continuar. Gente, eu sou o Derek, sou assessor do vereador Bruno Pedralva e também sou... Derek, espera um pouquinho, por favor. Pode ficar à vontade, Murilo. Eu queria despedir de vocês. Eu tenho um compromisso 8 horas, que eu tomo um monte de remédio com comida. Então, eu vou ter que sair. Agradeço muito a presença de vocês, que esse debate vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Um abraço a todos e que os anjos de Deus ajudem o governo federal a mandar essa cartinha. Muito obrigado. Então é isso, gente. Eu sou o Derek, sou do assessor do vereador Bruno Pedralva e sou do Movimento Brasil Popular.
queria agradecer o convite do Sengi, né? Murilo, Helder também conversou comigo, Maria Helena, que sempre também está lá na Câmara, nos debates. Agradecer, né, professor Cleiton, ele não vai lembrar, mas eu já falei isso para ele, eu sou lá do sul de Minas também, sou lá de Varginha, regional complicada lá, que bom que tem um deputado, né, progressista, de esquerda lá, vários meus amigos, inclusive, votam nele, lá de Varginha, muito bom isso. Agradecer também, né, a presença do Lucas, do Sindágua, filosofou aqui, inclusive, eu aprendi muito, inclusive. Gente, eu vou ser bem taquigráfico, então. Eu queria falar só duas questões. A primeira é sobre a questão do contrato aqui em relação à BH e a iniciativa que o nosso mandato está puxando quanto ao plebiscito, assim, né? A gente deu uma estudada, né? Não tanto quanto eu acho quanto o Lucas entende, mas a gente deu uma estudada no contrato e a gente viu algumas possibilidades da gente influenciar um pouco nessa luta, não só dizendo dessa coisa de BH, entendendo, né, que o Lucas já disse que BH tem uma importância muito grande, né, no processo tanto do lucro da Copasa, mas também na própria participação das ações, né, hoje ela não tem, né, cadeira, né, no Conselho, mas tem 13% das ações da Copasa, e aí, dentro do contrato, tem algumas complicações que esse processo da privatização tem que ser levado em conta e que a gente, estando lá na Câmara, a gente pode, inclusive, ajudar, né, a esse processo de dificultar a privatização. A primeira é essa coisa da condição, né, do controle estatal da Copasa, isso está lá no contrato, né, como cláusula de condição. Existe também um elemento que nos interessa, que é sobre a questão que hoje a Copasa tem muitos bens que o município cedeu para a Copasa, de uso da Copasa, e inclusive o contrato cita essa questão de indenização bilionária, uma indenização que seria bilionária por esse tempo de uso, né? Esse tempo de uso dos terrenos, dos bens, né, do município pela Copasa. E a outra questão é essa questão da reversão dos bens. Então, esses bens que hoje, né, a Copasa utiliza, teria que ser revertido também para o município, assim. Então, acho que tem essas três questões aí de fundo que nos acenderam a luz nessa iniciativa de construir esse projeto de lei lá na Câmara, que solicita, né, que coloca como uma condição esse processo de plebiscito no município. E a partir disso, né, teve uma grande repercussão na mídia e tudo mais, a gente começou, inclusive, a ser procurado por outros vereadores e vereadoras, para também colocar essa iniciativa para outros municípios. Então, a gente, inclusive, estamos tirando aqui como um instrumento de luta mesmo, que muitas das vezes, né, a gente entende que tem limitações, né, dentro do legislativo, mas que traz como instrumento de luta essa possibilidade de a gente debater que esses municípios se interagem, né, se integrem mais a esse debate contra a privatização da Copasa. Fizemos, inclusive, vamos fazer aqui em BH, Contagem também, já estamos, né, junto com a Moari, com a vereadora Adriana, em Betim também estamos tentando, porque se a gente, né, entende o papel, né, e a importância da região metropolitana aqui sobre esse processo da privatização, eu acho que a gente consegue trazer um debate, né, importante para dificultar e colocar, né, esse entrave aí da privatização a partir de um plebiscito municipal mesmo. E aí, um pouco falando sobre BH, assim. E aí, sobre a política mais geral, assim, queria começar, então, a partir do que o Lucas terminou, assim. Eu acho que esse processo da votação, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, combinar de maneira certa as formas de luta. Eu acho que a primeira combinação dessas formas de luta é a própria resistência parlamentar, né? E o deputado está aqui, está presente, o Bloco de Democracia e Luta tem feito lá, fez e vai continuar fazendo com esse processo da privatização. Então, acho que uma forma de luta essencial é essa que a gente traz de obstrução, esse debate dentro da Assembleia, assim, né? Eu acho que uma outra forma de luta que é muito importante, que o Lucas disse, que é esse papel importantíssimo do sindicato, do Sindágua, né? Trazendo a sua base de maneira muito forte para fazer esse debate com a sociedade da importância da Copasa, assim. E isso junto com os movimentos populares, assim, né? Então a gente
nesse processo do dia da votação, na semana da votação, teve várias iniciativas dos movimentos populares de fazer essa denúncia, né? Essa denúncia do que está acontecendo na Assembleia e tudo mais, entendendo, inclusive, né, que a gente sabe que o presidente da Assembleia teve um papel muito importante, né, um papel essencial, inclusive, na tramitação desse projeto, teve um papel assim muito essencial na tramitação, inclusive na aprovação desse projeto, assim. E temos mais um braço aí da luta, que é essa questão, né, judiciária, assim, né? Eu acho que também é um instrumento, né? A gente usar dos instrumentos jurídicos para também dificultar esse processo de privatização, assim. Então, acho que eu até estava falando com o Murilo lá em cima, por isso que eu acho que, inclusive, a luta não está perdida. Porque todos esses instrumentos de luta, seja a luta parlamentar, seja a luta dos movimentos, a luta sindical, a luta judiciária, ela vai continuar sendo uma engrenagem aí, que vai, inclusive, ter força, teve força, gente. Eu acho que a gente tem, inclusive, ver a votação da quarta-feira passada como positiva. A gente conseguiu diminuir os votos, né? A primeira votação, o governo tinha uma maioria muito confortável. E na segunda votação, essa maioria confortável do governo, ela foi diminuída. Isso foi uma vitória dos movimentos populares que fizeram esse processo, do Sindágua, que fez um processo sistêmico de queimar mesmo a base dos deputados que estavam favoráveis a essa votação, e também uma vitória dos deputados e deputadas que estavam lá no processo de luta. Então, acho que a gente já teve uma vitória. Não foi fácil o governo Zema ter aprovado lá, foi assim, aos poucos, assim, né? Foi no sufoco, assim, né? Inclusive, se a votação tivesse sido minutos antes, né? Talvez a gente estaria aqui fazendo outro debate, mas eu acho que é isso, a realidade posta é essa. E por isso que a gente diz que a luta não acabou, assim. E muito nesse processo de desgastar o governo, né, o governo Zema, assim. Eu acho que a gente tem muita clareza e muita unidade nesse sentido. Imagina, o único presidenciável que não conseguiu, né, fazer a cartilha neoliberal no seu estado. Para ele isso é uma derrota, né, para o ano que vem, para ele, na sua candidatura, né, o único que quer ser candidato a presidente desse grupo aí de Tarcísio e tudo, que não conseguiu cumprir com a cartilha neoliberal no seu estado, assim. Eu acho que isso é uma derrota sem precedente, assim. E a última coisa que eu queria falar tem um pouco a ver com esse sentido, assim, da gente reforçando essa coisa da gente continuar com essa engrenagem, assim, sabe? Acho que precisamos ter espaços, tem acontecido vários espaços de diálogo para continuar com esse processo de engrenagem das lutas. E aí queria, inclusive, já fazer um convite aqui na segunda-feira, às 19 horas. Está se chamando, né, uma plenária, inclusive Sindágua também está chamando, que vai ser ali no predinho da Sapucaí, né, que é o predinho agora que, inclusive, que é uma referência para os movimentos, conquistada há pouco tempo agora, ali na esquina da Sapucaí com a Chateaubriand Proy, ali depois do viaduto Santa Teresa, que é uma plenária aberta para a gente já fazer esse debate dos próximos passos, entendendo que amanhã, né, deputado, que está lá na Comissão de Justiça, já o projeto de privatização. Então é isso, a luta continua, essas engrenagens aí, ela tem que continuar, né, o papel dos movimentos, o papel do sindicato, o papel lá da luta dentro da Assembleia pelos deputados e deputadas, pelo nosso bloco, nessa coisa de desgastar, né, desgastar o governo Zema, também constranger, eu acho que a gente tem que constranger o presidente da Assembleia, Tadeu, que teve um papel imprescindível nesse processo de votação, e articular essa frente de luta aí, para não deixar a privatização se concretizar. É isso, gente, obrigado, viu? Obrigada, Derek. Na verdade, assim, são vários pontos que a gente está vendo, né? A questão técnica, a questão política, a questão dos municípios. Então, assim, todos eles interagem e, assim, o que é importante a gente deixar claro mais uma vez, né? O CENJ sempre está junto, disponível, e continuaremos
essa chapa, né, nós renovamos a nossa chapa recentemente e consta da nossa pauta, das nossas propostas defender as estatais mineiras. Então, é um ponto definido entre nós e estamos na luta juntos, né, e misturados, né, botando azeite e óleo nessa engrenagem para funcionar cada vez melhor. Eu vou abrir aqui, né, para debate e vou pedir para a Renata, né, eu estou de costas, se alguém quiser. Então, o primeiro ali foi o Alex, depois o Seniuk. Tá. Bom, boa noite a todos. Nosso plano é de empurrar essa reunião até às 4 da manhã. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alex, eu sou diretor aqui do sindicato. Parabenizar o SENGE pela, mais uma vez, promover um debate qualificado, agradecer aos palestrantes e às demais presentes. E eu gostaria de fazer alguns comentários, já citando que eu não sou de boa esperança, mas tenho alguma esperança ainda, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários que eles não são críticas, mas eu acho que eles precisam estar presentes no nosso aprendizado como cidadão, como sociedade, como representante do povo, como representante de categorias, e que, para mim, o principal deles é de que ganhos políticos, resultados políticos, eles decorrem de processos de construção e não de decisões em cima da hora, né? Esse processo que busca privatizar o setor de saneamento, ele teve início em 2016. Já naquela época, a gente estava no governo Pimentel, o BNDES convocou todos os governos estaduais e apresentando plano. E dentro desse plano, um dos pontos era a privatização das empresas estaduais de energia e de saneamento. E de lá para cá, a cada evento, a gente procurou, de alguma maneira, se posicionar e divulgar o que a gente pensava, né? Infelizmente, esse processo de construção, ele vai perdendo seus momentos e vai deixando coisas importantes para trás. Então, agora a gente está mencionando aqui a manifestação que houve de um grupo de vereadores, a importância de prefeitos. O prefeito de Belo Horizonte fez uma manifestação muito mais voltada para marcar presença de que, olha, se for privatizar, eu quero alguma coisa, do que discutir o que Belo Horizonte é nisso. Mas a gente vê, a gente tem falado isso há anos. O último dado segregado de saneamento que a gente tem, segregado é por município, que é público. São os dados do Cinisa, que são de 2023. Por esses dados, Belo Horizonte sozinha responde por 44,5% do resultado financeiro da Copasa. Então, se somos mais de 600 municípios onde a Copasa está, pega tudo que teve de receita, diminui tudo que teve de despesa, o que sobra é resultado. Belo Horizonte sozinha é quase 45% disso. Quando você soma os outros municípios da região metropolitana que são atendidos pela Copasa, não estou falando dos 34, os que são atendidos pela Copasa, esses 44,5% viram 59%, ou seja, quase 60%. Isso é suficiente para impactar muito o interesse em comprar a companhia. Se você tira dessa companhia os 20, 25 municípios que são responsáveis por 60% do resultado dela, já leva para outro nível de decisão.
E aí eu pergunto, cadê os prefeitos nesse processo todo? Cadê os titulares do serviço de saneamento nesse processo? Onde é que eles estão? Onde que a gente viu manifestação dos municípios que nenhuma, estão absolutamente à parte, né? Eu não diria, professor Cleiton, desesperança, mas lidar com a realidade é difícil. O Murilo me mandou hoje uma notinha desse tamanho, que saiu no jornal O Tempo, falando da grande melhoria do saneamento em Pará de Minas. Desse tamanhozinho, a nota. Ela dizia que agora acabou a seca, porque em 2010, quando venceu o contrato de Pará de Minas e começou o embate se renova ou não com a Copasa, por não ter contrato válido, não investia, porque corria o risco de investir, o prefeito mandar privatizar e ela morrer naquele investimento. Então, realmente houve problemas no atendimento. E que a tarifa hoje, segundo os moradores e pelo que a empresa apresentou, está muito mais barata, 20% mais barata. Eu tenho 2 formações profissionais. A primeira, eu sou engenheiro, e a segunda, mais importante, eu sou chato. Na hora que você fala um número, eu quero detalhar e ver. Então, eu peguei as 2 estruturas tarifárias vigentes e fui verificar. Então, para famílias aí entre 3 e 5 pessoas, que é a média do que a gente tem, e já te falo, para família de uma pessoa só, ou seja, não é família, é um cidadão, os preços de Pará de Minas são mais baratos que a Copasa. Para famílias entre 2 e 5, a tarifa residencial, em média, a Copasa é entre 8% e 8% mais barato do que é cobrado lá. Para a tarifa social, que atende aquelas pessoas que têm mais dificuldade em pagar pelo serviço, a tarifa da Copasa é, em média, 51,2% mais barata do que a de Pará de Minas. Para uma família de 4 pessoas, um consumo médio de 18 metros cúbicos, para esse consumo eu usei o per capita, que é informado no Sinis, em Pará de Minas, a tarifa da Copasa é 85% mais barata que a de Pará de Minas. Então, essa nota, além de ser parcial, porque quando ela fala de ter resolvido o problema da falta d'água, ela não explica o que estava ocorrendo no momento quando essa falta d'água ocorria. Além dela ser parcial, ela é absolutamente mentirosa a favor de um modelo para o setor de saneamento, que é o modelo de atendimento das privadas. Então, assim, eu não chamaria de desesperança, mas a gente precisa reconhecer a realidade em que a gente vive, a reconhecer essas dificuldades e não abrir mão de cada ponto que a gente tem para poder alcançar um resultado no futuro. Então, em 2021, quando a equipe técnica da Arsai fez um estudo e propôs que a tarifa social fosse subdividida em 2 tarifas, ampliando para aquelas pessoas que estavam incluídas na categoria do CAD único, de extrema pobreza e pobreza, ao invés de ser uns 50% de desconto, chegaria até 82%. O então diretor da Arsai, diretor-geral, indicado pelo Zema, e que promoveu posteriormente visitas a cada município explicando quanto era bom privatizar, induziu aos outros 2 diretores a votar contra essa proposta com argumentos mais absurdos possíveis. Então ele chegou a comentar o seguinte: eu não vou dizer que o pobre vai roubar, mas se você der para ele uma água muito barata,
ele vai querer vender aquilo, ganhar, assim, de onde que ele tirou isso? Como que ele comprova isso? E o cargo de diretor-geral da ARSAI, professor Cleiton, ele é referendado na Assembleia. Então, a Assembleia tinha todo o direito de convocar esse diretor e exigir que ele explicasse e comprovasse os argumentos que ele usou. A gente inquiriu diversos deputados a fazerem isso. Nenhum deles levou isso adiante. Então, são experiências que a gente percebe que elas não podem ser deixadas de lado para que, num último momento, a gente tente. Eu acho fundamental e merecedor de todo crédito o trabalho de mobilização que foi feito pelo Sindágua. Eu sei o quanto é difícil, né, mobilizar pessoas da Copasa, não é brincadeira. Hoje, cada pessoa que eu converso dá notícia de quão cabisbaixo os empregados da Copasa estão, porque eles realmente não acreditavam que isso foi acontecer. E acho assim que a gente precisa continuar nessa luta, acreditando que esse processo possa ser vencido, mas não cometer o mesmo erro de apostar em um único plano, né? A federalização é uma possibilidade, mas que há argumentos contrários. O governo pode bater o pé e falar: a Copasa eu não entrego. Não acredito que o governo federal vá dizer para a Copasa: se você não entregar, eu não te aceito no Propag. Isso não vai existir. Então, assim, é uma... De certa forma, o Zema também tem argumentação para... Então, a gente precisa apostar nessas outras frontes. A gente precisa trazer os prefeitos para isso. A gente precisa apresentar para os prefeitos essas possibilidades. Enfim, e ser criativo aí para novas possibilidades. Obrigado, Maria. Obrigada. Antes de passar para você, vou passar para o professor Cleiton aqui. Alex, muito pertinente as suas colocações. Eu também acho que, e concordo que são várias frentes de luta. Só lembrando o seguinte, que quando nós fizemos os projetos de federalização, eu fui o primeiro a propor a federalização da Codemig, depois da CEMIG, e lá na frente da Copasa, foi baseado, inclusive, e é por isso que o Seron, citado aqui pelo Lucas, e os técnicos que estão em volta dele têm um certo temor, quando da discussão da venda do Banespa, lá nos idos de 2003, o Lula falou: opa, para aí, como é que vocês vão vender um banco sendo que vocês estão devendo para a União? Então, travou tudo e incorporou as ações do Banespa. O problema é que depois, por se tratar de um banco, choveu de ações judiciais. E a União responde por algumas delas até hoje. Mas o argumento é exatamente esse. Eu acho que numa mesa de negociação tem mais razão quem tem a receber do que quem deve, né? Mas essa ação aqui na prefeitura, e o Derek deu uma ideia maravilhosa, eu acho que a gente tinha que expandir esse projeto de lei para você criar plebiscitos nos nossos municípios, principalmente naqueles que serão mais afetados. É que eu sempre digo da questão mesmo de Varginha, que ele conhece bem. Quando você tem uma Copasa superavitária, mas você vai no município como Carmo da Cachoeira, lá a Copasa dá muito prejuízo, mas é o lucro de Varginha que paga o prejuízo de Carmo da Cachoeira e de outros municípios que estão ali em volta. Acerca dessa questão, então, só uma notícia aqui. Nós temos um combinado na Comissão de Administração Pública, só para falar um pouco do rito agora. O projeto de lei que fala da privatização, ele entra amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, com certeza, para que ninguém do nosso bloco peça vistas, eles vão fazer a distribuição em avulso. Não sei se convocarão
uma extraordinária para sexta, acho que não, até porque acho que não vão ter quórum, mas para segunda, talvez. E depois vai para a comissão da qual eu faço parte, que é a Comissão de Administração Pública, onde nós somos 2 deputados titulares e eu a deputada Beatriz Cerqueira, que é onde a gente tem ali elementos para fazer um processo de obstrução, seja através dos requerimentos ou seja através também das emendas. Se aceitarem as nossas emendas, só que nós estamos com argumento para matar, para que eles não aceitem. Só que a gente tem um combinado lá. Exatamente. Ontem eu mostrei o seguinte, o Daniel está falando da assinatura, ontem eu mostrei que eu fiz uma diligência de um projeto para o governo do Estado, aí veio lá uma pessoa de segundo escalão, um papel do secretário e um papel do secretário de governo, sem nenhuma assinatura. Aí eu mostrei para a deputada Beatriz, eu falei assim, não tem assinatura não. Não, mas tem assinatura eletrônica. Eu falei, não, você não está entendendo. Se a gente pode aceitar uma diligência sem assinatura de agentes do Executivo, como é que deputado presente aqui assina eletronicamente e o presidente da comissão especial não aceita a nossa assinatura? Então, estão abrindo precedentes para também um outro movimento, o movimento no judiciário, que é o que está acontecendo, que foi dada aqui a ideia. Mas nós temos um combinado na Comissão de Administração Pública. Não se vota nenhum projeto que está diretamente ligado ao Propag, e por enquanto o governo ainda usa esse argumento, que de Propag não tem nada, porque de todos os projetos que vieram do Propag, esse é o único que não cita a palavra Propag, mas nós temos um combinado, audiência pública. E a audiência pública que nós vamos fazer com o convite dos 3 prefeitos mais importantes aqui da região metropolitana. Álvaro Damião, Marília Campos e Heron. Falava até com como é que se chama? O Vitor, né, que nós vamos convidar a associação, o Senge vai estar presente, mas nós queremos ouvir os prefeitos. E eles precisam se posicionar. E aí, nessa, também chamar a MM, para perguntar para a MM, como é que vocês vão fazer? Porque ninguém vai querer comprar Copasa no norte de Minas. O que vocês vão dizer para os prefeitos na hora do loteamento? Porque a gente já conhece a história. Quem viu a privatização do Rio de Janeiro, quando veio o primeiro lote Zona Sul, tinha 6 compradores. Na hora que chegou o SEMAI do Morro do Alemão, não apareceu ninguém, porque era 90% de tarifa social. Agora, eu li essa nota. Depois, se você puder me enviar esses números que me impressionaram, eu gostaria muito de ter acesso aos mesmos. Ok, eu te agradeço. Agora, eu tenho um compromisso, Maria Helena, não é secar o Atlético Mineiro, até eu gostaria de fazê-lo, e muito. Mas eu tenho coisa mais importante, porque hoje vai jogar o meu segundo time. Meu primeiro é o Cruzeiro. Meu segundo é todo time que joga contra o Atlético. Tá. Sim. Claro. Microfone, acho que é importante, porque, né, isso, pessoal que está. Só um comentário que também é muito importante de estar consolidado na cabeça das pessoas. Vem da palavra, da frase que o senhor mencionou. Cachoeira do Campo, Carmo da Cachoeira é deficitário e é o lucro de onde? Varginha que sustenta. Belo Horizonte, em média, durante o governo Zema, em média, 128% do resultado financeiro de Belo Horizonte foi para o bolso de acionista. Ou seja, nenhum real de resultado financeiro em Belo Horizonte serviu para equilibrar qualquer sistema deficitário da Copasa. Então, essa falácia do subsídio cruzado precisa ser clarificada
com relação ao que o Zema distribui de dividendo aos acionistas, que é o próprio Cofre, inclusive. E tem um detalhe, passar para o senhor, a gente precisa lembrar quem são os acionistas da Copasa, porque na maioria, acima de 90%, são estrangeiros. Então você tem um problema de evasão de divisas também, onde você faz essa distribuição. Não é? Só um minutinho, o senhor vai precisar sair agora? Com essa eu vou falar depois. Duas perguntas. A primeira é a seguinte: essa carta, o Haddad aí, já saiu ou vai sair? Você está estudando os quebra-mola que tem ainda, né? Para chegar nele, né? Na verdade, não vai chegando. Eu respondo. Tá. E a outra coisa é a seguinte: teve um deputado do PV, que é do nosso, ele votou a favor, né? Como é que está essa situação? Ele vai ser expulso? A primeira pergunta nós já tivemos, o Lucas até disse aqui, essa conversa com a Secretaria de Tesouro Nacional, já tivemos a conversa com o ministro Haddad, e eu vou ser sincero, se não chegar em quem manda, o presidente Lula, dificilmente, se ficar na conversa com os ministros, nós não obteremos êxito nesse sonho, que eu até digo, eu falei para o presidente, para o Murilo ali, era só para travar mesmo. Lá na frente, fala assim, não queremos a Copasa, não. Nós queremos saber quanto que vale. Deixa o BNDES avaliar. Porque seria uma forma de impedir, porque aí você tem argumento na Assembleia. Eu falo para o senhor, o presidente Tadeu, ele teria argumentos, a gente estaria dando argumentos para ele. Porque ele nos disse isso, ele falou isso para vocês numa reunião. Olha, eu estou pressionado aqui. O governo federal não se manifesta, o governo federal não faz nada, e os deputados da base, do Zema, jogam isso na nossa cara o tempo todo. Mas só imagina, por exemplo, e aí eu vou cobrar publicamente, não tem problema em fazer isso, mas imagina, por exemplo, porque uma coisa é o pedido do professor Cleiton, dos deputados do nosso bloco, nós somos deputados estaduais, mas imagina uma Marília Campos, pela importância que ela tem hoje no PT de Minas, pela importância de Contagem no nosso cenário, ela fazendo uma manifestação dessa, diretamente ao presidente Lula. Está faltando. Pode, claro que pode sim. E em relação ao nosso... E aí a gente tem apanhado muito, porque um deputado queima todo o partido, mas o processo de expulsão dele já está em curso, que é algo muito caro para nós, muito precioso para nós. Tentamos convencê-lo, tentamos conversar, Daniel sabe disso, né, que é filiado do nosso partido, mas tem coisas que são imperdoáveis. Ideias a gente negocia, princípios jamais. E um princípio do Partido Verde é a luta pela justiça social, a preservação da nossa água enquanto bem natural e universal, sobretudo para chegar na casa de quem mais precisa e de quem mais necessita. Se o senhor puder nos ajudar na sua articulação com a pessoa que o senhor citou, e eu peço desculpa, gente, por ter que sair, mas eu tenho uma reunião virtual 8h30. O negócio está feio. O Sheilson, passa o meu contato depois, nosso presidente da associação aí, quero que ela esteja na nossa audiência pública. Agradecendo mais uma vez ao Sende, a honra aqui de estar ao lado do Derek, também do Lucas, que se tornou para nós uma referência, agradecendo a Marilena, a esse sindicato que tem se posicionado, tem sido tão importante. Eu sempre cito o Sende, que foi uma escola para mim, na época da CPI da CEMIG, e continua sendo aí, porque eu não vou fazer engenharia, Daniel, então o sindicato vai nos ajudando, nos auxiliando. Nessa altura da vida, não dou conta mais. Obrigado. Agora, se tivesse procurado para convocar o Cabo. Agradecendo aí a professor Cleiton, né? Estamos na luta, continuamos, e eu brinquei com
relação à obstrução, que eu acho assim, muito divertido, para não dizer que eu vibro com aquelas obstruções lá. Depois que a gente fez aquelas 12 mil emendas, no regime de recuperação fiscal, estabelecer lá uma regra. Tem limite de emenda agora. Muito bom. Bom, gente, então, assim, deram um teto aí de 20 e 30, deve ser por causa de futebol, né? E vocês têm algum compromisso agora? Pois é, tem o Vitor também. O Alex comentou sobre a nota do Jornal Tempo. Eu mandei para eles aquele estudo do Privaqua, sabe, do Luiz Felipe? E esse estudo tem a tabela de os dois gráficos comparativos Copasa, APM e nos gráficos fica muito nítido isso, que é uma diferença da tarifa social e do volume também, né? Então eu mandei para lá, eu vi aquilo, eu achei absurdo. Primeiro porque eles não pegaram Ouro Preto lá para comparar, né? Não pegaram o governador Valadares para comparar. Eles escolheram claramente em uma matéria tendenciosa. E outra coisa, como é que você faz avaliação de serviços públicos com uma pessoa dando uma entrevista, igual estava lá? É ridículo, uma coisa absurda aquilo, né? É mais um exemplo de como o jornalismo não aborda saneamento público da maneira como devia. Desrespeitosos. Deixa eu passar para o Vitor, depois eu retorno para você. Pois é, mas você já fez uma pergunta? Tá, então, assim, em respeito... então é o seguinte, é só para a gente manter esse horário, né? Então vamos ser breves aí na pergunta, porque a gente ainda quer ouvir as considerações finais dos nossos palestrantes. Aqui, eu tive estudando um pouco, que eu vim das telecomunicações e vivi a privatização do sistema Telebrás em circunstâncias bem diferentes, mas a dor é parecida, né? E lá nós lutamos até o final e eu comecei a estudar por conta própria, porque o sistema não conheço tão bem quanto o nosso colega falou aqui, né, os dados, mas eu andei levantando algumas coisas. Eu sei que tem uma votação no Congresso que definiu, no Senado, que definiu a água como direito fundamental. No Senado. Ela está definida lá e está parada na Câmara. Não sei, mas é porque estou falando isso porque, por quê? A água é um direito fundamental. Então, ela parou, não foi à toa. Então, e o que está acontecendo no saneamento há algum tempo? Uma coisa que foi falada aqui agora, há pouco tempo. O dinheiro do saneamento, o lucro, está saindo para acionistas, sem que haja a universalização do serviço. Ou seja, um serviço que é considerado não juridicamente ainda fundamental, o lucro é todo investido, não é reinvestido, não se faz o subsídio cruzado que foi feito na Telemig. Quando eu entrei na Telemig, não tinha uma cidade em DDD. Quando eu saí, todas estavam, por quê? O lucro das cidades que tinha renda, tráfego, fazia o dinheiro correr para as outras. O caso da Copasa é muito mais premente que isso aconteça pelo fato da água ser um direito fundamental. E, na verdade, já tem algum tempo que, sem universalizar esse serviço, o dinheiro está saindo para outras coisas. Eu acho, sabe, que isso aí poderia ser um motivo de uma judicialização a mais, porque o povo brasileiro está sendo prejudicado. E acionistas estrangeiros estão levando nosso dinheiro, inclusive, certo? E em detrimento
do povo brasileiro. Eu chamaria isso até de um crime lesa pátria, sabe? Não sei se isso caberia numa exordial jurídica, mas é isso que eu queria falar e vou pegar o telefone seu, porque gostei você parece entender bastante do assunto e eu quero estar ligado nesse processo, porque não vamos deixar essa coisa cair fácil, não. Para mim, como foi falado, a esperança é a última que morre. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas falas, eu acho que foi muito importante. Vou ser bem breve aqui. Trazendo assim, um pouco da perspectiva da política pública, né? A gente está falando das lutas, né? E, que são importantes, essa mobilização foi um processo bonito, mas eu acho que a gente tem, e assentando algumas coisas, retomando um pouco o que o Alex falou, o processo que a gente tem hoje da Copasa, né? O Lucas falou da financiarização. A gente tem um modelo de Copasa hoje que, embora de controle majoritário público, totalmente financiarizado, né? A gente tem uma política de distribuição de dividendo. A Copasa é a companhia que mais distribui dividendo do Brasil, saneamento, mais do que as companhias privadas, proporcionalmente. Por quê? Porque é um modelo que você tira dinheiro do saneamento para poder, enfim, cobrir as contas do Estado, enfim, isso nos últimos anos a Isema cresceu exponencialmente. Então a gente tem que ter essa compreensão de que companhia que nós estamos falando, para saber também endereçar quais são as propostas que a gente precisa endereçar. Nós temos uma outra reflexão, que também foi colocada aqui, mas que eu acho que a gente precisa de entender, que nós temos uma legislação federal, 11445, modificada pelo 14026, que cria muito problema para a gente. Sem uma mudança nessa legislação, a gente não consegue construir um modelo de saneamento público do jeito que a gente está propondo aqui. A gente tem por exemplo, tem um PL de regionalização, 3739 na Assembleia, que o Estado de Minas tem que aprovar um projeto de regionalização. Caso contrário, ele vai deixar os 853 municípios sem poder receber recurso federal. Aí a gente entra num baita dilema. A gente não aprova esse projeto e deixa os municípios, e a gente tem um governo federal que acaba não conseguindo impor várias pautas, né, por conta do Congresso que a gente conhece bem. A gente tem vários processos aí que poderiam ser feitos, a exemplo do que está discutido aqui da Secretaria do Tesouro, enfim, não sei, e que se a gente não modificar essa legislação federal e essa atuação, a gente também não consegue resolver esse problema. Então, assim, são muitas frentes de batalha, são muitas... não é só na Assembleia. A Assembleia talvez seja no momento o que menos importa, né? Porque a gente tem... Se a gente não resolver essa questão da 14026, a gente não consegue renovar contrato de programa. A gente não consegue tornar o saneamento público. Se a gente não resolver essa questão da regionalização, vai ter que ser regionalizado. Senão os municípios podem ficar, os 853 podem ficar sem recurso federal e outras consequências. E aí a gente tem, então, essa questão federal. Eu acho muito importante, nesse momento, de fato, envolver os municípios, né? Eu acho que os municípios estão... Belo Horizonte já iniciou essa discussão. Acho que todos os municípios, acho que essa é uma boa estratégia, acho que, né, e tanto dialogando com o governo federal quanto com os municípios, para ir fazendo essas construções para chegar em algum momento de enfrentamento na Assembleia. Agora, na Assembleia, eu acho que a gente não só tem que lutar contra, mas a gente tem que pensar no modelo. Se a gente não construir, se a gente não conseguir mobilizar as pessoas por um modelo que a gente entende que é possível, que é viável, a gente vai falar, a gente é contra, mas o modelo que está aí posto não é bom, está financiarizado, está problemático, não consegue expandir, não faz subsídio cruzado de verdade, como o Alex está falando, tem uma série de problemas, e a gente não está construindo uma alternativa. Então a gente precisa de construir uma alternativa. Isso mobiliza as pessoas também. A gente tem um modelo. Essa construção, eventualmente, da região metropolitana é uma possibilidade que talvez está colocada. Tem discussões jurídicas aí, mas independente disso, a gente precisa de colocar aí, a gente precisa de fazer essa articulação, então, e falar, olha, a região metropolitana tem uma proposta aqui que atende aos princípios que nós entendemos que são de direito, de universalização, e a gente tem uma proposta para conseguir implementar isso que a gente está falando. Se a gente não conseguir minimamente fazer essa proposta, é claro que tem várias barreiras jurídicas, regulatórias, vai ter
o tecnocrata que vai falar que isso não pode, que aquilo não pode, mas a gente tem que ir avançando em construir essa solução também, porque senão a gente vai ficar só lutando contra e, infelizmente, a gente, uma hora, a corda rói. Tá? Era rapidamente isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Vitor. Quer falar, Bel? Estou levantando o dedo? Tá. Então, olha, então, alguém se manifestou aqui? Não? Então, na fala da Bel, a gente encerra a manifestação do público e passamos para as considerações finais e a gente precisa de ver o que a gente faz, né? Quais são os próximos passos, né? Eu acho que é importante a gente ter alguma orientação nesse sentido aqui desse espaço. Bom, na verdade, eu acho que tem uma coisa aí que está ficando deixada de lado. Quem começou isso mesmo foi o Anastasia. Tá? Porque ele começou a colocar as ações da Copasa na Bolsa. Não vamos esquecer disso nunca, gente. Porque foi aí que começou esse enredo, digamos assim, que hoje nós estamos aqui lutando. Eu queria fazer 2 sugestões de encaminhamento. A primeira é para o assessor do Bruno, né? Pedralva, é isso? Ele esteve lá, valente também, viu? Por favor, peça a ele para entrar em contato com os vereadores lá de Contagem e de Betim, tá? Para ativar mais ainda os contatos. E a segunda para o Sindágua e para o Senge. Vamos procurar os prefeitos, o Heron, a Marília e o daqui, né, o Álvaro Damião, porque se esses 3 municípios se organizarem, a Copasa vai valer nada, porque sem eles não vai ser interessante. E a outra coisa, só a última, a Copanor é responsável, em parte, pelas ações que o Tadeu fez lá, né? O Tadeuzinho. Por quê? Porque a Copanor nunca funcionou, me desculpem, mas quando eu estava na Secretaria de Cidades, quem representava a Copanor era o dono da empresa privada, que eu, inclusive, pedi a ele para se retirar da reunião. Que ele levantou a mão e eu falei, você está representando quem? Ele falou, a Copanor. Eu falei assim, mas você trabalha na Copasa, tal, é o gerente? Ah, não, eu sou representante da empresa privada. Eu falei, então se retire, por favor. Nós não estamos discutindo aqui com a empresa privada. Tá? Então, e olha que quem me conhece sabe como eu sou delicada, né, Seniuk? E aí ele se retirou, tá? Então, em parte, realmente nós temos que reconhecer isso, para que nós tenhamos a maior parte da população do nosso lado. Porque sem o povo estar conosco, as coisas vão por água abaixo, literalmente. Tá? Quem colocou um referendo que foi votado, né? Que, na verdade, não foi votado, eu estava lá na Assembleia. Tinha 47 votos, perdeu, encerrou a sessão, e aí depois, não, aí aparece o Bruno Engler na cara de pau e falou, não, eu votei, né? Mas é isso que a gente sofre, tá? Então, eu queria só deixar isso aí. Primeiro, a Anastasia foi o primeiro cara que começou com essa zona. Não se esqueçam disso nunca, gente. Tá? Hoje é, né, bacana, procurador do Estado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, né? Um bom lugar.
Deve ganhar uns 100 mil, mais ou menos. Obrigada, Bel. O Murilo está se manifestando aí. Pode abrir a câmera aí, Murilo? Não, é porque a Bel contou parte da história. Ela não contou a história toda. É verdade o que ela falou em 2015. Eu era do conselho da Copasa, nós mudamos tudo. Teve diretor lá, a Concremate não mandava mais na Copanor, só para resgatar a verdade. 2015 era verdade isso. Ele que mandava, ele que fazia a medição. E aí nós mudamos todo o esquema. O dinheiro da Copanor da Saúde, que era um absurdo que não repassava, nós fizemos com a agência de regulação, viabilizamos financeiramente a Copanor através das tarifas, um percentual da tarifa de Minas Gerais inteiro, só para resgatar, porque precisa colocar os dados como um todo. Muito obrigado. Ok, Murilo, obrigada aí. Então, agora nós vamos passar para as considerações finais do Luca e do Derek. E aí o seguinte, então tem essa nota que vai sair no CENJ amanhã, precisamos encaminhar para o deputado. Pode ficar na sua responsabilidade, Sheiston? Não, eu estou falando assim, especificamente para o deputado que foi pedido, então a gente encaminha para vocês, mas vai estar no, né, público. E aí a gente fica atento, né, a Renata aqui da comunicação, a gente fica atento aí para fazer, né, esses comunicados, essas atividades conjuntas, né, como tem acontecido de forma orgânica, mas contínua. Pode passar para o Luca. É bem breve, mas esclarecer uma questão que o Vitor colocou, é o seguinte, nem todos são Assembleia Legislativa, isso eu concordo. Só que dá para tratar isso de uma maneira melhor dentro da 14026. Bloco de referência. A gente tem um bloco de referência aqui em Minas, criado pelo governo federal do Bolsonaro. O bloco de referência, se a Assembleia não atuar, e se os municípios não se consorciarem, ou a região metropolitana, por um princípio constitucional, não por conflito de competência, mas por resíduo de competência da União, a União podia configurar esses blocos. É prerrogativa do Ministério do Desenvolvimento Regional configurar esses blocos. Então, concordo. Os blocos deveriam ser criados para a modernização e o avanço da regionalização do saneamento, só que as experiências com os blocos não têm sido bem sucedidas. Porque, ao mesmo tempo em que a lei exige isso, a gente já tem um anteprojeto da 14026, apresentado por um deputado de Manaus, que está falando o seguinte: olha, em 2033 não vai dar para universalizar. Isso é fato. E aí eles viram que a regionalização atrapalhou o processo de universalização. Então, concordo muito com você nesse sentido. Tipo, no menor dos nossos problemas, talvez estejam sendo ali. Reformar a 14026 é um processo tão grande que seria necessário construir uma nova lei de saneamento no Brasil em cima da 14026, que eu não tenho visto isso como possibilidade nesse Congresso atual, que é um Congresso, inclusive, ainda mais agressivo do que aquele lá de 2020 e mais tal. 33 é um marco legal para os índices, os dados de universalização. Só que eles não têm se mostrado eficientes. A última pesquisa retrocedeu a universalização do saneamento no Brasil. Essa lei retrocedeu a universalização. Segunda coisa, até onde dá prejuízo, existe alguma sanha do mercado financeiro. PPP, Águas do Vale. 92 municípios, 89 plenamente deficitários. Estão lá para leiloar agora no PPP, que era um outro problema nosso. E esse acabou sendo um problema não tão grave assim, porque tem uma intercorrência jurídica nele e tudo mais, com relação à criação dele lá no final do mandato do Bolsonaro. Agora, a alternativa para o saneamento público, primeiro a não financiarização. Infelizmente, nós não temos tribunais de contas ou ministérios públicos de contas ou agências reguladoras. E mesmo se tivéssemos, a melhor agência de regulação do mundo, considerada no modelo que a London School of Economics analisou por modelagem de agências ao redor do mundo, era o FAT, do Reino Unido. Era o melhor modelo regulatório de saneamento no mundo.
não conseguiu evitar o caos da Campus Water. Se a melhor regulação do mundo não evitou isso, significa que deixar o setor nas mãos do mercado financeiro é desregulá-lo. Por último, é só fazer justiça aí, Bel. A Copanor pode não ter sido um exemplo de modelo de companhia em vários setores. Só que tem um dado da Copanor que a gente tem que aplaudir e, inclusive, a gente tem que sempre ressaltar como exemplo. Em 2006, feito um relatório assinado pelo Elisa Haddad, foi detectado uma hiperendemia de xistose na região do Vale do Jequitinhonha. Esse relatório foi publicado em uma das revistas mais importantes do mundo sobre discussões de água e saneamento, uma revista francesa. Propunha um projeto à época, Vidas no Vale. Posteriormente foi criada a Copanor. A Copanor conseguiu erradicar todas as doenças tropicais negligenciadas. Então quer dizer que teve muita criança que sobreviveu à mortalidade infantil lá, foi devido à Copanor. Óbvio, poderia e pode ser mais eficiente? Pode. Mas vamos fazer justiça aqui. A tarifa mais baixa do Brasil, os salários dos trabalhadores da Copanor são miseráveis. E não é por falta de luta do sindicato, não. É porque a região, infelizmente, é uma região muito vulnerável economicamente, a ponto do emprego da Copanor ser uma coisa secundária. A pessoa tem uma outra coisa lá. E os investimentos são excluídos do balanço da Copasa, né? Então, assim, só para fazer justiça com relação a essa parte do saneamento público, que realmente é um ponto da nossa história importante enquanto discussões sanitaristas, é essa parte de que o principal alvo da Copanor foi cumprido com muito êxito. Gente, rápido. Eu acho que, para ajudar nos encaminhamentos, eu acho que tem essa questão muito concreta, né? Que eu acho que a Mariana, inclusive, já falou que o CENG está na luta, né? Eu acho que a gente tem que continuar nesse processo de mobilização constante, assim, nas ruas e nas redes também, né? Inclusive, eu estava vendo aqui de novo, não sei se vocês viram, a Assembleia tem um perfil, né, de Instagram, assim, né? E todas as postagens a galera tem que estar comentando, né, sobre essa questão, né? Que agora é Assembleia Cala Povo, então, assim, né? Então, Assembleia que cala o povo, eu acho que a gente tem que fazer uma movimentação meio nesse sentido, assim, né? Igual a gente fez na época da PEC da bandidagem, né? O Congresso do Amigo do Povo, entender onde também está colocado, né? Esses deputados e deputadas que votam, né? Em retirar aí esse direito de opinar e agora, provavelmente não, mas vai tentar aí privatizar a Copasa. Então, acho que a gente tem que ter uma movimentação nesse sentido. E chamar de novo para plenária, na segunda-feira, 19 horas, no predinho ali na esquina da Sapucaí, que a gente vai continuar a debater esses próximos passos aí da luta. E muito obrigado aí pelo debate, foi ótimo. Gente, então, né, agradecer a presença de todos aí, agradecer aos nossos colegas aí online e continuemos, né, gente, porque não nos compete desistir, né? Não temos esse direito. Então, se a gente fez essa escolha de estar desse lado da vida, né, nossa missão é continuar e continuar juntos, né? Obrigada aí, até a próxima e até os próximos encontros. Boa noite. Até mais.